Hoje em dia mudou. Hoje em dia o prazo passou a ser, não esqueça, a partir da emenda constitucional 32 de 2001, de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias de validade de tramitação, certo? Olha só, eu trouxe essa informação aqui. Houve uma MP que durou 7 anos de reedição, a do Plano Real. Olha só, que inconveniente. Hoje passou os 120 dias, o que ocorre? Vai paralisar a partir dos 60 dias? Vai paralisar. Beleza. E já já a gente vai entender o que paralisa de verdade. Mas, passado os 120, é uma rejeição tácita. O que vai impedir, inclusive, a reedição no mesma sessão legislativa, ou seja, leia-se ano eleitoral, da mesma matéria referente que foi tratada na medida provisória. Aquele assunto tratado por essa medida provisória não vai poder mais ser tratado na mesma sessão legislativa por esse instrumento de medida provisória. Nem por maioria absoluta, como ocorre na lei, que pode. Aqui não pode. Certo? Vamos lá. Não há possibilidade de reedição da mesma sessão legislativa. Eu já trouxe aqui para você, meus amigos, no parágrafo 10 do artigo 62. Olha só. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Certo? Por exemplo, a rejeição tácita, perda do recurso de prazo, ou seja, 120 dias, ela já vai estar rejeitada tacitamente. Certo? Compreendido isso aqui? Passamos. Vamos conhecendo ela. Epa, deixa eu cancelar isso aqui. Eita. O prazo de tramitação da MP, antigamente, antes da 32 de 2001, não era suspenso no recesso. O prazo de tramitação da MP não era suspenso no recesso. Hoje em dia, o prazo de tramitação ele é suspenso. Encurtou um pouco mais, né? Acabou a possibilidade de ficar reeditando ad eterno, mas também nos recessos legislativos. Lembra que a gente viu, primeira aula de poder legislativo, a gente aprendeu um número mágico, não foi? Um número de telefone mágico, quais sejam 02 02 17 07. Aqui há o recesso. Aí a gente aprendeu a segunda parte do número, que é 01 08 22 12. E aqui, recesso. Isso aqui é cíclico, certo? Nesse recesso aqui, ó, nessa fase do recesso aqui, não vai correr o prazo, né? Não corre aquele prazo de 60 dias, certo? Prorrogável, não corre mais. Tranquilo? Esse é o prazo de recesso. Antigamente não era suspenso, agora sim. Leia o parágrafo 4º comigo. O prazo a que se refere o parágrafo 3º, voltemos, contar-se-á da publicação da medida provisória suspendendo-se durante o período de recesso no Congresso Nacional. Eu quero que você pegue a sua pole agora, ó, e grife suspendendo-se. Colhe aqui que você merenda, certo? Grife esse suspendendo-se. Tá ok? Simbora. Veja, o artigo 57, parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária no Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta. Você vê que há uma possibilidade de convocação extraordinária. O que é a convocação extraordinária? Aquela que não ocorre durante esse período. A gente viu isso na nossa aula, certo? É a convocação que ocorre aqui, ó. Ou aqui, ó. No recesso. Ocorrendo essa convocação extraordinária, que pode ser feita pelo presidente do Senado, pela maioria de 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pelo próprio presidente da República, né, para declarar, por exemplo, pedir autorização para declarar guerra, ou para o Congresso, de uma forma geral, referendar, por exemplo, o estado de defesa. Tem essas possibilidades, né? Então, veja bem, nesse caso aqui, elas serão colocadas automaticamente incluídas, né, na pauta de convocação. Ou seja, ela vai ter que ser colocada para votação.
É um instrumento poderosíssimo, pessoal. Olha só. Wellington. Não existia, antigamente, regime de urgência na tramitação de MP. O que seria esse regime de urgência? É simplesmente o presidente da República e pedir um regime de tramitação urgente, que vai ser votado em 45 dias. Em 45 dias. Certo? Exatamente, viu, Tamara? Eu peço aí que o pessoal, daqui a pouco, quando eu parar ali, aí eu dou uma olhadinha aqui. Porque se eu coloco o fone, aí ele vem atravessado. Aí eu começo a gaguejar, engolir palavra, não me concentro. Olha, tem uma história que o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Abrir uma gavetinha, colocar. Pronto. É meu caso, ao deco. Pô. Duas coisas ao mesmo tempo eu me perco. Tá certo? Pois bem, aí veja bem. Como eu estava dizendo, ela entrou no regime de tramitação de urgência. Olha o que ocorre. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, olha só, em 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Pessoal, se você puder botar 10, 15, 20 asteriscos nesse parágrafo 6 aqui, vocês colocam. Isso aqui é batata para cair em prova. Vamos ler novamente. Ó. Se a medida provisória não for apreciada em até, primeiro grifo que eu quero que você dê no seu Vadimeco, 45 dias, ela entra em regime de tramitação de urgência subsequente a isso. Qual é a consequência? Qual é a consequência? As demais matérias ficarão sobrestadas. Certo? Sobrestadas. E o que significa isso? Paralisa. Paralisa o processo legislativo. Lembre-se do processo legislativo que a gente aprendeu. Aquele processo legislativo ele vai ficar paralisado. Puf. E a partir de agora, naquela casa, só vai poder tratar daquela medida provisória. Esse era o entendimento. Agora, qual é a amplitude? Olha só, a gente já entendeu o que ocorre. Agora, qual era a amplitude desse sobrestamento? Primeiramente, tudo ficava paralisado. Tudo. Antigamente, tudo ficava paralisado. Isso sofria muitas críticas, pessoal, porque era uma ingerência muito grande do poder executivo nos trabalhos legislativos. Isso ofendia de maneira gritante o artigo 2º da Constituição Federal, ou seja, a separação dos poderes. A doutrina caía com isso aqui pesadamente, né, em cima disso aqui. Pois bem, o que ocorreu? Ocorreu uma evolução jurisprudencial, de modo que, a partir de então, desse entendimento do STF, e se eu não me engano, foi a partir de uma solicitação do presidente da Câmara dos Deputados, que então era Michel Temer. Se eu não me engano, a fofoca é essa. E que diz o seguinte, beleza, vai paralisar? Vai paralisar. Agora não vai ser toda a matéria que vai paralisar, não. Vai ser as matérias que podem ser tratadas através de medida provisória. Ponto. Por exemplo, lei complementar vai seguir normalmente. Matérias referentes a direito penal, processual civil, eleitoral, cidadania, partidos políticos, códigos, vai seguir normalmente. Matérias referentes a emendas constitucionais, vai seguir normalmente. Certo? Vamos ler esse julgado aqui. Houve casos que foram editados, só seguindo, 220 MPs num ano, pô. Ou seja, inviabilizando toda a atividade legislativa da Câmara. Era gritante isso aqui. Em 2009, o presidente da Câmara dos Deputados, que foi então Michel Temer, olha aí, sabia que eu não tinha tirado essa informação dele,
baixou um ato normativo do Poder Legislativo para reinterpretar o artigo 62, parágrafo 6º, de modo a tão somente sobrestar as matérias que possam ser apreciadas por medida provisória, ou seja, PEC, lei complementar, não restariam sobrestados. A oposição foi ao STF. Para arguir essa inconstitucionalidade do ato, o STF somente respondeu em 2017. E aqui está no informativo 870, que então concordou com o presidente Michel Temer. Mas para a gente não ficar no vácuo, vamos fazer primeiro uma leitura do artigo 62, certo? Parágrafo 1º. Vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês prestem atenção agora. É vedada a edição de medida provisória sobre... Você captou essa mensagem aqui, certo? O que ela quer dizer? Só vai sobrestar matérias que possam ser tratadas por medidas provisórias. Quais são as matérias que não podem ser tratadas por medidas provisórias? Escreva isso aí. Artigo 62, parágrafo 1º. E incisos. Inciso 1 e alíneas. Vamos a ela. A linha A, nacionalidade, cidadania, direito político, partido político e direito eleitoral, tal qual ocorre nas leis delegadas. Letra B, direito penal, processual civil. Não pode. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. D, plano plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Inciso 2. Que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. 3. Reservado à lei complementar. 4. Já disciplinada em projeto aprovado do Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo presidente da República. É o que eu chamo de medida provisória esquizofrênicas. Ou seja, o presidente ele está com a caneta para vetar ou sancionar, aí não satisfeito ele empurra uma medida provisória para tratar sobre uma coisa que está na mesa dele. É a medida provisória esquizofrênica. Mas sobre esse inciso 4 aqui você vai colocar um asterisco que já foi cobrado em prova diversas vezes. Se está no meu caderno é porque cai, certo? Pessoal, esse dispositivo aqui é aquele de véspera de prova também, tá? O 62, parágrafo 1º, inciso 1, e essas alíneas aqui, inciso 2, 3, 4, pessoal, tem que cair para dentro nele, ok? Você entendeu? Agora esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, só vai sobrestar as matérias que possam ser tratadas por medidas provisórias. E quais não podem? Está lá no 62, parágrafo 1º, inciso 1, alíneas A, B, C, inciso 2, 3 e 4. Tranquilo? Show! Vamos embora. Olha só o que seria essa interpretação do artigo 62, parágrafo 6º. E o sobrestamento, que disse o STF aqui, ó. Em conclusão de julgamento por maioria, denegou a ordem e mandado de segurança impetrado por parlamentares, contra a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, então Michel Temer. Em questão de ordem, disse o seguinte: no ato coator foi fixada a orientação de que a interpretação adequada do 68, parágrafo 6º da Constituição implicaria o sobrestamento, aqui onde está o filé, apenas dos projetos de lei ordinária e que possam ser tratados por medidas provisórias, certo? É isso que ocorre. Qualquer coisa a mais aqui, se lembre que está no informativo 870 do STF. Deixa eu colocar aqui para vocês. Informativo 870 do STF. Tá ok? Dá uma carreirinha lá, dá uma lida, você vai enriquecer vocabulário, entender como é que isso aqui deu e vai absorver melhor a matéria. Não se contente só com o que a gente fala em sala de aula. Olha só, mais uma comparação. A apreciação de MP era feita por Congresso Nacional por votação única e em sessão conjunta. Como é que funciona hoje? Primeiro vai ser na Câmara dos Deputados. Pessoal, uma fase de efeito. A medida provisória, ela tem como casa iniciadora sempre
a Câmara dos Deputados. Certo? A casa iniciadora de uma medida provisória será sempre a Câmara dos Deputados. Primeiro será apreciada na Câmara dos Deputados. Se rejeitada, para. Acabou-se. Se aprovada, vai para o Senado. Que então, se aprovada, consubstancia-se em lei ordinária. Agora vamos entender aqui esse processo legislativo dela. Entendemos mais ou menos o que é, e agora vamos cair para dentro para aprender esse processo legislativo mais rápido. Existem 3 hipóteses, né? Aprovação sem emendas, aprovação com emendas e rejeição. Pessoal, antes de eu prosseguir, alguma dúvida? Valéria, alguma dúvida aí? Naquele processo lá que tu falou do recesso lá, daquele período. Porque então, ele faz assim, se houver uma... como foi que tu falou que naquele período pode haver uma convocação, né? Mas assim, fica para o próximo período, é? Não. Olha só, nessa convocação extraordinária aqui, o que seria essa convocação extraordinária? É uma convocação que ocorre nesse período de recesso. Você lembra, Valéria, que a gente aprendeu esse númerozinho aqui, ó? 0202 1707 0108 2212. Pronto. Esses são os períodos legislativos. O todo se chama sessão legislativa, que é o ano legislativo. Pronto. Parlamentar não é de ferro. Os bichinhos trabalham demais. Então eles têm que descansar. Esse intervalo aqui, ó, que vai de 17/7 a 1 de agosto, se chama recesso. Qualquer sessão no sentido de um dia legislativo, né? Um dia de trabalho, que ocorrer nesse recesso, vai ser chamado de convocação extraordinária. Se ocorrer uma convocação extraordinária, a medida provisória que esteja lá na mesa, tramitando, ela vai ser colocada na ordem do dia. Certo? Nessa pauta de convocação. É só isso. Entendi. Entendeu? Na ordem do dia que eles voltarem, né? Não. Ele não tá lá? Ele tava de férias. Ó, tu tá de férias. Eu chamei tu para trabalhar. Aí eu vou dizer a tu. Tu lembra que tu tinha uma medida provisória para trabalhar? Tu entrou de férias e não trabalhou ela. Ela, por disposição constitucional, você vai ter que trabalhar nela. Mesmo no período de recesso, não é isso? E exatamente. Vai ter que trabalhar. Ganham Aqui, mais por isso? Não. ganha. Aí não tava fácil não, hein? Os caras ainda ganhar para trabalhar na... Já ganham muito, né? Exatamente. Eles não inclusive é o seguinte, a gente viu lá no Poder Legislativo que eles não podem, Carlão, eles não podem receber qualquer adicional por convocação extraordinária. Não podem, de jeito nenhum. Então, voltando ao parágrafo 8º, olha o que diz. Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação. Tá certo. Entrou na pauta, na ordem do dia, vai ter que trabalhar nela. Ok. Obrigada. Tranquilo? Simbora. Entendeu mesmo, né? Sim. Simbora. Então vamos embora. A garganta já tá. Vou tirar o fone, pessoal.